Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito na entrega para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. Vamos para os relatos de hoje. Os dois relatos são da mesma seguidora. Ela mandou para mim, são bem grandinhos. Espero muito que vocês gostem. Então, bora para os relatos. Oi, Isa. Vou te enviar dois relatos meio longos. Espero não ter muitos deles. Estou adorando seus vídeos. Muito sucesso ao canal. E vamos ao relato. O primeiro relato aconteceu com meu pai por volta de 2003. E eu ainda não morava com ele. Ele e a mulher dele, da época, alugaram uma casa e antes deles se mudarem, ela e uma amiga deles foram limpar a casa. E estranharam que todos os cômodos da casa tinham restos de cera de velas vermelhas e pretas nos cantos, mas nem deram muita importância. No final de semana, fizeram uma mudança. E tinha um quarto no andar superior que ninguém colocou nada. Passaram pela porta como se ele não existisse. E nem se atentaram a esse fato. No decorrer da semana, eles arrumaram as coisas na casa e notaram que não haviam colocado nada naquele quarto. Eles tinham uma cachorrinha que andava pela casa toda, mas a hora que ela chegava perto daquele quarto, ela não entrava e ficava latindo, coisa que ela não costumava fazer. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem? Sempre dá uma coisa errada quando chega no até aí, tudo bem, gente. Bom, você pode reparar, é igual filme de terror, sempre alguém morre primeiro. Até aí tudo bem, sempre vai vir alguma coisa pesada. Vai embora pro relato de volta. Até aí, tudo bem, mas com o passar dos dias, começaram a acontecer coisas estranhas. Eles viam vultos, se sentiam observados. A cozinha dessa casa era em uma edícula no fundo. Então, da cozinha dava para ver a porta da varanda daquele quarto, em que a cachorra não entrava. E sempre parecia que tinha alguém lá de cima olhando para a cozinha. Os copos quebravam e estouravam sozinhos. Isso que estou contando é apenas um resumo do que eles passaram naquela casa. Mas a gota da água para eles foi o dia que eles estavam dormindo. E a varanda do quarto deles dava para a rua e era bem em cima da porta de entrada da casa. A grade do portão começou a balançar como se alguém estivesse chacoalhando. E os cachorros não paravam de latir, como se estivesse vendo alguém ali. De repente, o portão, que era horrível de abrir por ser pesado e desnivelado, deu um estouro. E os cachorros ficaram paralisados e sentados, olhando como se estivessem passando alguém por eles. Nisso, meu pai e a ex-mulher dele estavam na varanda, olhando para ver o que era todo aquele barulho. Eles ouviram passos, tipo de botim andando até a porta. Ouviram o barulho da chave abrindo e fechando, e subindo as escadas, e parando onde era aquele quarto do começo do relato. Meu pai e a ex dele disseram que passaram a noite em claro, rezando e trancados no quarto. Mas continuaram morando na casa. Passou uns dias e contaram o acontecido para uma amiga deles, que a mãe era sensitiva. No fim das contas, a mãe dessa amiga foi na casa e disse que tinha um homem que morava naquele quarto, que a antiga inquilina da casa fazia trabalhos e aprisionou a alma daquele homem para fazer coisas para ela, e quando se mudou, não levou ele. Então, ela libertou aquele espírito que ficou preso lá. Depois disso, não aconteceu mais nada de estranho lá. Depois de um tempo, fui morar com meu pai. E naquela casa, morria de medo de ficar sozinha, por mais que não tivesse mais nada na casa. E o primeiro relato acaba. E eu te entendo. Eu também não gostaria de ficar sozinha naquela casa. Deus me defenderá. Não, eu não teria coragem nem de ir morar naquela casa. Começa por aí. Quem dirá ficar sozinha? Não, gente. Eu já vejo as coisas de graça. Eu vou morar numa casa que tem. Não dá mesmo. Você é muito corajosa, amiga, de ter ido morar lá. E eu não irei. Parabéns.
Parabéns pela sua parte. E vamos para o nosso segundo relato, a Maledite. O segundo relato aconteceu comigo. Meu filho tinha uns 2 anos na época. Aluguei uma casa e como o salário de CLT não dava para quase nada e tinha um filho para criar, dividi com uma amiga, que também tinha uma filhinha da idade do meu filho. Essa casa era um sobrado novo. Eu era a primeira inquilina. Esse sobrado ficava em cima de um bar e para subir na casa entrava em uma garagem e subia uma escada em caracol, que não tinha proteção, ficando um buraco onde ficava a escada. Essas informações são importantes. Eu e essa menina dividimos o aluguel por quase um ano, mas acabamos nos desentendendo e ela acabou saindo de casa. Nisso, uma amiga que tinha acabado de se separar do seu marido estava procurando um lugar para alugar. E eu ofereci de dividirmos o aluguel. Só sei que nisso já fazia quase 2 meses que a menina estava na casa. Começamos a nos sentirmos observadas, principalmente quando estávamos na cozinha. Começou a minar uma água do chão do corredor. Não tinha de onde sair aquela água. Meu computador desligava sozinho quando eu fazia trabalhos, apagando tudo que eu havia digitado. Quando eu ia dormir com meu filho, ele começava a chorar, como se tivesse algo beliscando. Ele acordava com arranhões finos pelo corpinho, como se um gato tivesse arranhado. Isa do céu, que dó que dava. E se ele dormisse e eu ficasse acordada, não acontecia nada, ou quando ele dormia com a Bíblia nos braços. Os vizinhos chegaram a me perguntar se ele estava doente pelo choro no meio da noite, que dava para ouvir de outras casas. Víamos vultos. Meu filho falava que via um bicho e apontava por nada. Começava a chorar e depois a dar risada. Ele ficava brincando com esse bicho no quarto e eu morria de medo. Normalmente, eu ficava na sacada de casa observando meu filho pela janela do quarto, porque eu chamava ele e ele queria brincar no quarto. Meu filho sozinho ia na sala e colocava no canal religioso. Eu morria de medo quando eu tinha que ficar sozinho em casa. Um dia fomos dormir e comecei a sentir um cheiro de podre andando pelo quarto. Não pensei 2 vezes, peguei meu filho e fui dormir no quarto da minha amiga. Foi a melhor noite de sono dos últimos tempos. Não aconteceu nada, dormimos muito bem. Meu filho não chorou, não tinha nenhum arranhão, nada. Então começamos a dormir no quarto da minha amiga, até descobrir o que estava acontecendo. Teve um dia que fizemos um almoço em casa. Chamamos alguns amigos. Estávamos na sala de jantar, onde tinha a bendita escada. Eu sentei no chão, de frente para a escada. Chamei o meu filho para vir comer comigo. Ele estava vindo na minha direção todo feliz. E do nada, ele se assustou e começou a chorar e andar de costas em direção à escada. Meu coração gelou. Só dei um grito e paralisei. Continuemos. Meu coração gelou. Só dei um grito e paralisei, vendo que ele podia cair. Um dos meus amigos conseguiu pegar meu filho rápido. Fiquei muito aflita com essa cena. Passando alguns dias, uma amiga minha chegou em casa e disse que conheceu uma senhora que trabalhava com santo e podia nos ajudar. Confesso que fiquei meio receosa, pois até então o que eu ouvia falar sobre a religião africana era coisas ruins, pois cresci estudando em escola de freiras. Mas topei levar ela em casa para ver o que era tudo aquilo. Isa, essa senhora chegou em casa e meu filho estava dormindo na minha cama com a Bíblia nos braços. Ele dormiu durante o tempo todo que ela permaneceu lá. Assim que ela pisou os pés na casa, lá no meu quarto caiu um porta-retrato com uma foto minha e de meu filho, e quebrou. Não tinha vento, nem nada que pudesse derrubar. Eu só sei que ela incorporou alguns espíritos para fazer a limpeza da casa. E ela incorporou o espírito que estava na casa.
e ele disse que a outra menina que morava comigo antes pagou ele para me matar e matar meu filho. E era ele que arranhava meu filho e fazia ele chorar e dar risada. Eu fiquei em choque, não sabia que essas coisas existiam. Depois, por último, ela incorporou uma criança que pediu doce. Desci no bar para poder comprar o doce e dar para a criança. No bar, o dono perguntou para mim se a gente andava a cavalo na casa, porque todos os dias ouvia um barulho andando para lá e para cá, lá em cima. Mas como? Se nós trabalhávamos e não ficamos em casa durante o dia, nem durante a semana. Subi novamente com essa informação e dei o doce para a criança. Falei o que o homem tinha dito, e a criança disse que era aquele negócio que ficava em casa, esperando a gente chegar. Por fim, a senhora voltou ao normal e disse que a menina iria pagar pelo que ela fez, porque tudo que fazemos para os outros volta para a gente. E que era para eu ficar tranquila. Eu disse que não queria que nada acontecesse com ela, porque ela tinha uma filha da mesma idade que o meu. A senhora deu umas velas para acendermos na garagem e disse que a cera de uma das velas sumisse era porque foi aceito o trabalho. E pasme, a cera de uma vela ficou e da outra não ficou nenhum sinal. Depois disso não aconteceu mais nada na casa. Meu computador parou de desligar do nada, a água que minava no chão também parou. E acredite, Isa, passou uns 4 anos mais ou menos e recebi a notícia que essa menina sofreu um acidente na rodovia. Foi perto de um posto de estrada e falaram que ela estava de moto e do nada a moto dela entrou na pista de encontro com um caminhão. Credo, isso me deixa na dúvida até hoje. Será que isso aconteceu por causa daquilo que ela me fez? E o relato acaba, e tem outra de bônus. Mas respondendo, com o histórico de vídeo maledito que eu assisti, provavelmente sim. Provavelmente o que aconteceu com ela foi por conta da maldade que ela fez pra você. Realmente tudo que a gente faz volta pra gente. Coitado da filhinha dela, né? Mas tudo tem consequência, né, gente? Não sejam maleditos, pelo amor de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Nada de ser maledito, né? Seja boazinho pro jeito. Não desejo mal pra ninguém, porque volta pra você. E vamos então pra terceira história de bônus que ela lembrou enquanto escrevia os relatos. Uma vez aluguei uma casa que o aluguel era bem barato. Eu conseguiria pagar sozinha, sem dividir com ninguém o aluguel. Passados uns dias que estava na casa, meu filho falava que tinha um homem na casa e ficava no quarto brincando com esse homem. Achei que era coisa da cabeça dele. Lembra do histórico de brincando com bicho? Ou isso aí foi depois? Ou foi antes? Não. Tem histórico, gente. Preste atenção nos seus filhos que conversam com nada. O nada sempre é uma coisa. Porque já bastava o bicho da outra casa que ele via. E um dia minha amiga e o filho dela foram passar o fim de semana na minha casa. E nesse final de semana começou a chover e ouvimos passos correndo na chuva no corredor da casa. E meu filho ia no quarto para brincar com o tal homem. E como se não bastasse, o filho da minha amiga não queria ir lá no quarto com ele de forma alguma, pois dizia ter um homem lá. Chamei meu filho e ficamos dormindo na sala. No dia seguinte, foi pesquisar sobre a casa com os vizinhos e me falaram que lá funcionava um terreiro antes. Graças a Deus, meu filho parou de ver essas coisas. E o relato acaba. E, gente, graças a Deus, meu filho parou de ver essas coisas. O seu filho vê as coisas também. O que eu mais vejo é a história de criança que vê as coisas. Eu tenho medo de ter filho. E ele vem falar comigo que ele tá conversando com o bicho feio. Não. O Senhor amado. E é isso, gente. Essas foram as histórias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. 15 relatos sensacionais. Eu fiquei com medo aqui. Vai ter o quarto que eu assustei. E é isso, gente. Eu estou com medo da minha cidade também.
E se você tem uma história real que gostaria que eu lesse aqui no meu canal, manda pra mim, vou deixar na descrição aqui o e-mail do Instagram pra você estar enviando. E é isso. Boa noite e bons sonhos!